e nós vamos revisar um pouco aqui a parte de física, alguma coisa de química. Então vamos, primeiro uma questão que foi de 99, dilatação dos líquidos. Vamos ler, responder e lembrar essa parte aí que é muito importante. Olha só, a gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um aumento de temperatura do ambiente leva a um aumento no volume de gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, aí vem, primeira proposição, você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Ora, na hora mais quente do dia, nós sabemos que o líquido se dilata. Então você vai ter aí, você vai estar levando mais volume, você vai levar um volume maior, porque ele dilatou, com a massa que vai ficar menor. Ou seja, aquele volume que dilatou chega a 1 litro com a massa menor do que se ele tivesse na temperatura fria. Então, quando você aquece, você leva desvantagem, porque o litro dilatou o volume, mas a sua massa não. Então, não é apropriado abastecer na hora quente, principalmente se os tanques dos postos, como ele colocou, se fosse do lado de fora, ok? Segundo, abastecendo com temperaturas mais baixas, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro? Isso, então na temperatura mais baixa, o volume diminuía, né? Ok? Porque é uma contração e você estaria levando mais massa, então era melhor abastecer aí nas horas mais com a temperatura menor. E a terceira, se a gasolina fosse vendida por quilograma em vez de litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvida. Vai para cá, para cá, para cá, para cá, vestibulando. Correto, ok? Então, realmente, se a gasolina, em vez de fosse vendida em litro, fosse vendido em quilograma, em massa, aí você estaria sempre levando a mesma massa de gasolina, que quando você compra a temperatura mais quente, o volume se dilata, você leva menos massa de gasolina. E a massa é o que importa lá na estequiometria da química para combustão, ok? Então, é bom não aquecer nos horários mais quentes. Lembrando que isso, os tanques de combustível já são subterrâneos para tentar evitar esse efeito da dilatação da gasolina. Foi uma questão do Enem, temperatura maior, o volume se dilata, você está comprando menos massa, isso quer dizer que seu carro vai percorrer uma quilometragem menor. Mas olha aí o desenhozinho na telinha aí, ó. O que é a dilatação do líquido? Está aí um líquido aqui no recipiente, o primeiro recipiente aí VO, está completamente cheio de um líquido VO, tá certo? E quando a gente aquece, ó, ele derrama. Esse volume que cai fora, está aí o nome escrito, é o volume extravasado, tá certo? Esse volume extravasado é o que a gente chama de volume aparente, dilatação aparente. Por quê? Muita gente pensa que se o recipiente estava aí VO, estava totalmente cheio aí em VO, muita gente pensa que por estar em VO, o que é que acontece? Muita gente pensa que aqui, ó, o líquido estava cheio, quando aquece, o que caiu fora é a dilatação. Não, lembre-se que o recipiente também se dilata. Então, a verdadeira dilatação do líquido é o que cai fora, mais a dilatação do recipiente. Observe que eu coloquei aí o recipiente, ó, dilatando, né? Até aumentei muito essa dilatação para você lembrar. Então, vestibulando, vai para cá, para cá, para cá, vem aqui comigo. Quando você tem um recipiente totalmente cheio com líquido, quando você aquece, o que cai fora não é a dilatação real do líquido, é a dilatação aparente. Esse volume que cai fora, que transborda, que extravasa, não é a dilatação do líquido. Por quê? Porque o recipiente também se dilata. Então, a dilatação real do líquido é o que cai fora, mais a do recipiente. Então, primeiro o líquido preenche a dilatação do recipiente para depois cair fora. Porque quando você aquece o recipiente, o líquido que cai fora não é a dilatação total, porque o recipiente também se dilata. Volta aí para a figura e lembra disso amanhã, ok? O que cai fora não é a dilatação real do líquido, é a dilatação aparente. A real é o que cai fora, mas também soma com a dilatação aqui do recipiente, ok? Estamos só revisando, amanhã é nosso Enem, vamos aí para uma próxima questão, acompanha aí, ó. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo. Então está aí, ó, está aí uma luz, tem aí um recipiente, quanto mais eu diminuo essa fenda, esse espaço aí, tá certo? Que a gente chama de fenda, menos luz passa, é verdade, vamos voltar.
também questão do Enem. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo, lógico. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. Então, isso aí é o desenho de quê, pessoal? Esse terceiro desenho aí caracteriza bem o quê? A difração da luz. A luz sofre difração. Então, nesse caso aí, ela está se comportando como uma onda. Quando a fenda é pequena, ela sofre difração. Por quê? Para cá, para cá, para cá. Porque o comprimento da luz, da onda da luz é muito pequena. Então, para sofrer difração, tem que ter uma fenda muito pequena. Por isso que lá no desenho, volta aí para o desenho, a luz só sofreu difração aonde? No terceiro desenho, porque a fenda era proporcional aí, próximo aí, tá certo? Ou menor que o tamanho da onda da luz, ok? Então a luz tem mais dificuldade de sofrer difração por conta disso. Agora vai para cá, para cá, para cá, já a onda sonora, o comprimento da onda é bem maior e a porta da nossa casa já serve como uma fenda. Por isso que a gente liga um rádio na cozinha com volume forte e atinge toda a casa, porque o som ali sofre difração, ok? A luz, já uma luz na cozinha não ilumina a casa toda, porque o comprimento de onda da luz é muito pequeno e a porta é muito maior. Nesse caso, a fenda é muito maior, não vai ocorrer difração. Por isso que Isaac Newton achava que a luz era só partícula. Depois, no laboratório, Thomas Young, conseguiu fazer com que a luz passasse pela fenda quando a fenda era bem pequena. Então a luz passou a ser também uma onda. Hoje em dia, ora a luz se comporta como uma onda, por exemplo, na difração e na interferência. Então, se cair difração e interferência, a luz está sendo uma onda. Ou o próprio elétron, que o elétron também não é mais uma partícula. O elétron já sofreu difração no laboratório, então se aparecer um elétron sofrendo difração ou interferência, nesse caso ele está se comportando como uma onda. Agora, se aparecer o elétron numa colisão, como no efeito fotoelétrico, que consiste em a luz arrancar um elétron de um metal, então a luz ali se comporta como uma partícula. Então a luz se comporta como uma partícula em alguns fenômenos, como no efeito fotoelétrico, a radiação, e em outros fenômenos se comporta como onda, ok? Então apareceu difração do elétron, interferência de elétron, interferência, difração, eu sei que o que ele falou ali está se comportando como onda. Se aparecer um choque, uma partícula, instantaneamente ocorreu aquele choque, liberou alguma coisa, está se comportando como partícula. Isso é a dualidade da onda-partícula do grande príncipe Louis de Broglie, ok? Vamos então para a questão aí ele pergunta, ele mostrou aí no item 3 aí, a luz passando aqui, e mudando a sua forma de onda, passando, sofrendo a difração. O que é que ocorre? Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito? Letra A. Ao se esconder atrás de um muro, o menino ouve a conversa de seus colegas. Ou seja, para cá, para cá, para cá, a luz contornou o obstáculo. O colega não viu o outro através do muro, mas escutava a sua voz, que a onda sonora contornou o obstáculo. Isso também é difração, ok? Então, na figura aí, na letra C, é a difração da luz, onde a fenda, o espaço tem que ser bem fininho, na situação acima, a luz não sofreu difração, porque a fenda era muito maior que o seu comprimento de onda, ok? Vai para cá, vem comigo aqui, vestibulando, vamos continuar aí a revisão, vamos passar agora para uma próxima questão, acompanha aí. Um pêndulo simples executa oscilações de pequena abertura angular, de modo que a esfera pendular realiza um MHS, vimos em sala de aula, movimento harmônico simples. Assinala a opção correta. Então, antes de ir para a opção, vamos lembrar o que é aí, Todo mundo sabe o que é um pêndulo, ok? E o período do pêndulo é dado por isso, 2 vezes π, que é 3,14, raiz de L, que é o comprimento do pêndulo, da corda do pêndulo, e G, que é a aceleração da gravidade, que é 9,8, a gente arredonda aí para 10. Então, ele pergunta, um pêndulo realiza um movimento harmônico simples,
Assinala a opção correta. Letra A. O período de oscilação independe do comprimento do pêndulo? Falso. O período depende do comprimento. Está aí, ó, o período T depende do comprimento. O período, olha para cá, se eu tenho um pêndulo aqui com a corda balançando, tá? O período é o tempo gasto para massa, para soltar a massa, ela ir e voltar. Então, se você tem aqui um pêndulo com a massa amarrada e você solta e ela vai e volta e leva 3 segundos, então o período dela vai ser 3 segundos. É o tempo para dar uma volta, assim como o movimento circular uniforme. O período é o tempo para dar uma volta. Por exemplo, se cair amanhã no Enem, qual o período do ponteiro das horas de um relógio? Ora, quando o ponteiro da hora dá uma volta, ele andou exatamente 12 horas. Então, o período de rotação do ponteiro da hora de um relógio vai ser 12 horas, porque de 12 em 12 horas, o ponteiro pequeno da hora, ele dá um giro. Então, o período é o tempo para dar uma volta. Então, se é um pêndulo, você soltou e ele voltou, o período é o tempo para ele ir e voltar. Esse período depende do comprimento do pêndulo, ok? Não depende da sua massa, beleza? Então, voltando lá para a questão, vamos aí para a letra, marcar a letra correta. O período de oscilação independe da aceleração. Não, ele depende, está aí, ó, depende do comprimento e depende da aceleração do local. Então, ele fala aqui, letra A, o período de oscilação independe do comprimento. Independe do comprimento? Não. Ele depende, tá? Quanto maior o comprimento, maior vai ser o período. O período de oscilação é proporcional ao comprimento. Olha, não é proporcional. Ele depende do comprimento, mas é uma raiz, tá? Então, ele não é proporcional. Se não existisse essa raiz, o período numerador, o comprimento no numerador, então seria. O período depende do comprimento, mas não é proporcional devido à raiz. Letra C. O período de oscilação independe do valor da aceleração da gravidade. Falso. O período depende, está aí a aceleração, até lembrando da forma. Ok? Letra D. Letra D. O período de oscilação é inversamente proporcional ao valor da aceleração da gravidade. Pessoal, o período depende da aceleração, tá certo? Mas não é inversamente proporcional. Seria inversamente proporcional se não tivesse essa raiz. Então, o período depende da gravidade, mas não é inversamente proporcional. Aí tem aí letra E. O período de oscilação independe da massa. Correto. Lembre-se disso, ó, para cá. Se cair amanhã a questão não é nenhum pêndulo com a massa e ele girando e voltando, o período independe dessa massa. Se ele troca essa massa por uma massa maior, o tempo desse período, o tempo desse pêndulo é o mesmo, só depende do comprimento e depende da aceleração da gravidade, ok? Não esqueçam isso. Mudando a massa, o comprimento o período do pêndulo é o mesmo. O período para ele gastar para ir e voltar é o mesmo, independente da massa que você colocar, ok? Então, lembre-se disso lá de movimento harmônico. Vamos para mais uma questão, acompanha aí na telinha. Os frascos contêm soluções saturadas de cloreto de sódio, sal de cozinha. Ele deu aí, ó, o frasco 1 e o frasco 2. Observe que o frasco 1 tem água e sal, e o frasco 2 tem água e sal, e ainda tem, ó, uma ruma de sal que ficou embaixo, que a gente chama corpo de fundo, ou como está aí no desenho, corpo de chão. Pessoal, agora, quanto à solução 1 e 2, ele diz que elas estão saturadas. Então, significa que a água que estava ali dentro conseguiu dissolver o máximo de sal que podia. Ou seja, nesse caso aí, se cair isso amanhã no desenho, significa que a solução 1 e 2 dissolveu a máxima quantidade de sal que podia dissolver. Por quê? Porque elas são chamadas de saturadas. O que são soluções saturadas? É quando ela conseguiu dissolver a máxima quantidade de soluto para aquela temperatura. Então, significa que a solução aí 1 e 2, elas têm a mesma concentração, ou seja, tem a mesma quantidade de sal dissolvido na água. Ah, professor Luiz Carlos, e a solução 2 não tem mais sal não? Já que apareceu sal lá embaixo, tem mais sal porque está sal ali embaixo, mas ele não está dissolvido. Então, ele não altera a concentração da solução, porque solução, a concentração é a massa de sal dissolvido. Então, tanto na solução 1 como na solução 2,
é a mesma, ok? Essa solução 2 aí, ela é uma mistura heterogênea, levando tudo em consideração, porque apareceu mais de uma fase. Então, o recipiente 2 é uma mistura heterogênea, mas a solução 2, só água e sal, por ser solução, continua sendo homogênea. Agora, só a solução que está dissolvida. Agora, se você levar em conta todo o recipiente aí, vai ser uma mistura heterogênea, porque formou o sal embaixo, tá? Mas quando eu me refiro à solução, eu desprezo aquele sal lá embaixo, é só a água e o sal dissolvido. Então, vamos para a alternativa. Podemos afirmar que, letra A solução do frasco 2 é mais concentrada que a do frasco 1. Não, pessoal. Todas as duas vão ter a mesma concentração. Esse sal depositado embaixo, ele não está dissolvido, então ele não altera a concentração, ok? Já que lá em cima está dizendo que a solução 1 e 2, o frasco contém soluções saturadas, significa dizer que em todos os dois a água dissolveu a máxima quantidade de sal que podia dissolver, que isso é o conceito da solução saturada. Então, a letra A diz que o frasco 2 é mais concentrado que o frasco 1, está errado, eles têm a solução do frasco 1 é a mesma solução do frasco 2, dissolveram a mesma quantidade de sal, tem a mesma concentração. Letra B, a solução do frasco 1 possui mais concentração de íons dissolvidos. Não, pessoal, nós vimos que é a mesma aí, tá certo? É o mesmo sal. C, as soluções do frasco 1 e 2 possuem igual concentração. Correto, a solução, ou seja, a água e o sal dissolvido é a mesma no 1 e no 2. Lógico que o recipiente 2 tem mais sal ali, né? Mas em termos na solução, ele não está na solução, ele está lá embaixo do recipiente. Então, correto a letra C. As soluções do frasco 1 e 2 possuem igual concentração. Caindo isso amanhã do Enem, não esqueça, em termos de, se ele falar solução, todos os dois, como lá em cima diz que está saturada, todos os dois têm a mesma concentração. Vai para cá, para cá, para cá. Vamos, pessoal, para mais uma questão, aí a gente lembra aí, momento numa força, esse desenho aí, tá certo? Quando você pega numa chave, na posição A, numa chave menor, você vai ter que fazer mais força para distorcer esse parafuso. Quanto maior a chave, você vai fazer menos força. É por isso que às vezes você não consegue abrir, por exemplo, um parafuso numa roda de um carro, você coloca um cano aumentando a chave de roda e fica mais fácil. Então isso aí, quanto maior o comprimento, menor a força que você fará, ok? Isso aí vocês viram aqui em vários exercícios, em várias aulas na parte do momento. Então não esqueça essa dica aí para a questão de amanhã para o nosso Enem, ok? Vamos para mais uma questão. Tubos sonoros. Eita, professor Luiz Carlos, isso vai cair amanhã? Vai. Nós tivemos aí no nosso blog, está aí em cima, mais de 800 aulas. Eu fiz aula lá para vocês, tem aula lá gravadas, de tubos abertos, fechados, de instrumentos sonoros, tá certo? De ondas, são mais de 800 aulas, é um ensino médio completo aí, com alguns dos melhores professores de Natal, ok? E esse primeiro tubo, você assopra ali, ele está aberto, sai o ar com uma certa frequência. Esse segundo, ele seria em um apito, está fechado, então você vai ter um tubo fechado. E como é que eu reconheço, por exemplo, que é uma onda, como é que se forma uma onda? Vamos ver num tubo fechado. Então, por exemplo, se amanhã no Enem cair essa figura aí, significa que essa onda aí, ela está sendo produzida num tubo sonoro fechado. Observe que no final aí do lado direito, o som não sai, ele bate e forma uma onda estacionária. Esse primeiro aí de cima, pessoal, é o que a gente chama o primeiro som que sai de um tubo aberto. É o que a gente chama de primeiro harmônico, ou frequência fundamental. Esse segundo, observa aí que comparando o segundo com o primeiro, ele tem 3 desenhos do primeiro. Então, o tubo fechado, esse segundo desenho aí, significa o terceiro harmônico, porque ele tem 3, se você olhar aí direitinho, esse segundo tubo tem 3 figuras daquele primeiro lá de cima. Então, ele forma o terceiro harmônico. O tubo fechado, ele só tem harmônicos ímpares. Olha para cá, para cá, para cá, vestibulando. O tubo fechado, ele só tem harmônico ímpar. Ou seja, se um tubo fechado, um apito, produziu, por exemplo, uma frequência de 200 Hz, ele só vai ter harmônicos ímpar. Por exemplo, 200 Hz vezes 3 vai dar quanto? 3 vezes 200? 600 Hz.
ele vai ter o harmônico ímpar 5, o quinto harmônico 5 vezes 3, 1.500. Ele jamais, se a frequência, por exemplo, for 200 Hz, 3 vezes 200, 600, 5 vezes 200, 1.000 Hz. Ele jamais vai ter o segundo ou o quarto harmônico. Então, se a frequência for 200 Hz, num tubo fechado, se a sua frequência fundamental for 200 Hz, ele jamais vai ter uma frequência de 400 Hz, porque é o dobro, e um tubo fechado não tem número ímpar, ele só tem, ou não tem número par, ele só tem número ímpar. Se a frequência é 200, a primeira frequência é 200, a segunda frequência não vai ser 400. No tubo aberto seria 400, mas no tubo fechado só tem harmônicos ímpares. Então seria 3 vezes 200, 600, o próximo ímpar. 5, 5 vezes 200, 1.000 Hz. O próximo ímpar, 7, 7 vezes 200, 1.400 Hz. Ok? Então não esqueça, olha aí na figura, o tubo fechado ele só tem harmônicos ímpares. Se fosse um tubo aberto, ele tanto teria harmônico pares como harmônico ímpares, ok? Então aí é o primeiro harmônico. Observe que essa segunda figura tem 3 figuras daquela primeira aí dentro, então é o terceiro harmônico, e a terceira figura tem 5 figuras lá de cima da primeira, se vocês olharem, então aí seria o quinto harmônico. Então, caindo esse desenho aí, a primeira figura representa o primeiro harmônico no tubo fechado, a segunda figura o terceiro harmônico e a terceira figura o quinto harmônico. Como é um tubo fechado, não tem harmônico pares, ok? Revise isso aí, está em meu blog. Então você vai do lado direito, tem 2 canais de aula, aperta, são mais de 800 aulas com todas as disciplinas. Você pesquisa o assunto, tubo sonoro, vai ter lá exercícios, ok? Beleza? Não esqueça. Vamos ver o violão aí, pessoal, que pode cair também o instrumento de corda, o violão, o piano também, né? Um instrumento de corda, ali atrás do piano tem várias cordas, ok? Então tá aí um violão, ó. Na hora que você tem um violão, pessoal, você tem, na verdade, uma corda onde cria uma onda estacionária. Então, essa aí, o violão seria a corda, e essa aí seria a primeira frequência que você tira de um violão, ok? Lógico, é para cá, para cá, para cá. Se o guitarrista pega o violão, a viola e diminui a onda, em vez de lá em cima diminui a onda na metade, então ele já está criando o segundo harmônico, já vai dar uma frequência diferente. Então, à medida que ele muda o comprimento da corda, vai mudar a frequência que sai do violão. Então, volta lá na telinha, ó, tem lá o violão, a corda, ou um cavaquinho, né? Um bandolim, o que for, um piano, que também tem várias cordas lá no piano, lá atrás, que a gente não vê, mas os instrumentos de corda, na verdade, ele se baseia nisso daí. E esse aí seria o primeiro harmônico, tá certo? O primeiro harmônico, se você olhar aí, ele tem a metade do comprimento de onda. Ó, o primeiro harmônico, ele tem a metade do comprimento de onda, ou seja, L, o tamanho dessa corda é lambda sobre 2. Não esqueça para amanhã. O primeiro harmônico para um violão, o primeiro harmônico aí, L, é a metade de uma onda. Observa aí que eu tenho a metade de uma onda. Ela teria que formar outra figura, e é uma onda estacionária. Então, o comprimento L é a metade da onda, né? Só viu a parte de cima da onda, né? Vocês lembram disso? Então, ele tem aí a metade. Então, se o comprimento é a metade da onda, eu posso dizer que a onda seria necessário 2 vezes o comprimento. Como aquela, ó, não esqueça essa expressãozinha aí, ó, velocidade é comprimento vezes frequência, tá? Todo o Enem cai essa equação, ó. Daqui eu tiro que frequência é velocidade sobre lambda. Então, a velocidade do som na corda do violão, quem é lambda aqui? 2L, 2L. Essa é a frequência do violão, ok? V sobre 2L. V é a velocidade do som, que a gente já viu aqui, que a velocidade que vai sair lá na corda de um violão depende da tração e depende da densidade da corda. Quanto mais a corda estiver tracionada, vai para cá, para cá, para cá, quanto mais o músico estica a corda do violão através de um dispositivozinho chamado cravelha, tá certo? Ele vai esticando, quanto mais tracionada a corda do violão, muda a frequência também. Maior a frequência, vai ficar uma frequência mais aguda, tá certo? É como o homem ou a mulher. Geralmente a mulher tem uma voz mais aguda, que a frequência se repete mais. O homem já tem uma voz mais grave, mais baixo, se repete menos, ok? Beleza? Lembre-se que o som
Aí quanto mais se repete, maior a frequência, mais agudo, mais alto é o som. O som alto é com a frequência que se repete, não tem nada a ver com volume. Volume deixa o som mais forte ou mais fraco. O volume amplia a amplitude da onda, ou baixa, ou diminui a amplitude se ele for fraco. Então o volume é forte, que aumenta a energia, a intensidade da onda, ou o volume é fraco, quando ele diminui a amplitude da onda, tá? Som alto é quando, por exemplo, o guitarrista está no mesmo volume lá, a máquina, o som, e o guitarrista diminui o comprimento da corda. Então ele está deixando o som mais alto, porque ele está deixando a frequência mais aguda, ok? Então, olha aí pela fórmula aí, pessoal, ó, a frequência que sai do violão depende da velocidade, ou seja, depende da tração da corda e depende também da densidade. Uma corda mais grossa vai dar uma frequência menor, vai dar mais grave. Uma corda mais fina, ou seja, menos densa, corda de violão menos densa, vai dar uma frequência mais aguda. Então, olha aí para o violão, tá? Então, quanto mais tracionada essa corda, maior a frequência, ou seja, o som fica mais agudo. Quanto mais fina essa corda, maior a frequência, o som fica mais agudo, ok? E o comprimento, quanto menor o comprimento, maior a frequência, ok? Então, voltando aí, ó, a frequência que sai de uma onda de um violão, ó, a frequência que sai da corda do violão, ela depende da densidade da corda. Quanto mais fina for a corda do violão, a frequência será mais aguda. Ela depende da tração. Quanto mais tracionada a corda, a frequência será mais aguda. E ela depende do comprimento da corda, tá? Aí é o contrário, quanto menor o comprimento da corda, maior a frequência. Então, a frequência que sai do violão depende da corda estar bem tracionada, depende da densidade da corda, se é fina ou grossa, e depende também, pessoal, da parte aí, se a corda é pequena ou grande, depende do comprimento. Quanto menor o comprimento da corda, maior a frequência, que o comprimento da corda está aí no denominador inversamente proporcional. Vai para cá, para cá, para cá.